A crise capitalista de 1929. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham a economia mais poderosa do mundo. Em 1920, suas indústrias eram responsáveis por quase 50% da produção mundial. O uso de novas tecnologias proporcionava uma vida confortável para boa parte da população. Assim, um clima de otimismo marcava a American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano. Esse estilo de vida deu origem à expressão anos felizes na década de 1920. A American Way of Life caracterizava-se pelo consumo variado de produtos, desde automóveis e eletrodomésticos até serviços como restaurantes e lavanderias automáticas. Viver bem era sinônimo de consumir mais. A publicidade e a concessão de crédito pessoal também foram importantes para a American Way of Life. Enquanto a publicidade incentivava as pessoas a comprar, a concessão de crédito sustentava o consumo. Para se ter uma ideia, em 1929, 6 em cada 10 automóveis foram comprados por meio de financiamentos. A prosperidade dos anos felizes não beneficiava todas as pessoas dos Estados Unidos. Além disso, ganhava forças várias manifestações de intolerância por parte de alguns grupos sociais. Comunistas, judeus e católicos foram alvos de campanhas discriminatórias. Foi nessa época que se tornou poderosa a Ku Klux Klan, organização racista do sul dos Estados Unidos, que expandiu suas atividades para vários estados como Texas, Oklahoma, Arkansas, Califórnia e Ohio. Embora a Ku Klux Klan fosse um caso extremo de organização racista, o preconceito racial contra negros se manifestava em diversas situações do cotidiano. A segregação racial tinha em vários lugares o amparo da lei. Em algumas cidades, os negros eram proibidos de frequentar as mesmas escolas, restaurantes e outros lugares públicos que os brancos. Os conflitos raciais nos Estados Unidos foram violentos. Havia muita insatisfação com a discriminação racial e as lutas pela igualdade. O exemplo disso foi o caso de uma mulher chamada Rosa Parks, que tornou símbolo da luta negra contra a discriminação nesse país. Em dezembro de 1955, Parks recusou a ceder seu lugar para um branco em um ônibus de Montgomery, no estado do Alabama, onde vigorava o regime de segregação. Esse foi o estopim do bem-sucedido boicote aos ônibus de Montgomery, organizado pelo movimento negro local. Somente depois de muitas lutas, os negros estadunidenses ampliaram seus direitos de cidadania. A crise econômica de 1929. As sociedades europeias enfrentaram grandes dificuldades depois da Primeira Guerra Mundial. Tinham de reconstruir o que havia sido destruído pela guerra. Esse momento foi oportuno para o crescimento econômico dos Estados Unidos, que exportavam seus produtos para a Europa e outros lugares do mundo. Aos poucos, os europeus reconstruíram sua sociedade e modernizaram suas indústrias. Quando conseguiram certa recuperação econômica, começaram a reduzir as importações dos Estados Unidos. No entanto, a produção dos Estados Unidos, que estava a todo vapor, continuou a aumentar tanto na indústria como na agricultura, mas já não havia tantos consumidores para a abundância de produtos despejados no mercado. Com isso, uma quantidade enorme de mercadorias ficou estocada sem ter compradores, ou seja, ocorreu uma superprodução de bens. Significa que eles produziam mais do que eles poderiam vender. Como a oferta era grande, os preços começaram a cair. Mesmo com preços mais baixos, os produtores estadunidenses não conseguiram vender todos os seus produtos. Ainda assim, os empresários tiveram de reduzir as suas atividades e demitiram milhões de trabalhadores. Em 29 de outubro de 1929, ocorreu uma queda vertiginosa das ações da Bolsa de Valores de Nova York. As ações perderam quase todo o seu valor financeiro, levando centenas de empresas à falência. O crack ou crash, do inglês quebra, desastre, a Bolsa de Nova York teve consequências em vários países, incluindo o Brasil. A depressão econômica espalhou também uma espécie de depressão social e desesperança no liberalismo capitalista. Isso foi provocado pelo aumento do desemprego, pela falência de empresas e pela falta de acesso a gêneros básicos. Em decorrência dessa crise, em 1929 e 1932, a produção industrial nos Estados Unidos foi reduzida pelo aumento do desemprego, pela falência de empresas e pela falta de acesso a gêneros básicos. Em decorrência dessa crise, entre 1929 e 1932, a produção industrial nos Estados Unidos foi reduzida em 50%. O número de homens e mulheres desempregados chegou a mais de 15 milhões. Foi um verdadeiro colapso do liberalismo econômico.